Olá, pessoal. Boa tarde, né, novamente. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite do Telesaúde e agradeço também a parceria da Camila, que vai me auxiliar também e vamos trabalhar juntas nessa tarde. A presença de vocês também é bem importante, porque faz parte desse projeto que a gente tem, da implantação das linhas de cuidado de diabetes aqui no estado, né? E disseminar esse conhecimento para os profissionais de saúde que estão na ponta também. Eu sou enfermeira da ponta também, já fui por muitos anos, sou enfermeira há 15 anos, e sempre trabalho com doenças crônicas desde então, né? E vim compartilhar um pouco da minha experiência, da parte que a gente trabalha aqui com a estratificação de risco da pessoa com diabetes na atenção primária à saúde. A intenção é a gente fazer uma tarde bem prazerosa, linkando a questão da prática, né, da teoria com a prática. Então, eu vou falar um pouco mais da parte teórica da estratificação de risco. A Camila vem com a parte mais da prática também, né, de como ela faz no município dela, como ela faz lá na ponta. E aí, juntos, a gente vai construindo aí o conhecimento. Fiquem à vontade para colocar suas dúvidas no chat, né? A gente vai estar acompanhando também o chat e respondendo ao longo da apresentação. Então, é uma tarde bem interativa para que vocês consigam tirar as dúvidas. Hoje a gente tem um público menor, né, do esperado, acredito que foi... Estão me ouvindo? Deu uma sinalização aqui de oscilação na internet, mas qualquer coisa vocês, por gentileza, me sinalizem. A gente tem algumas outras reuniões acontecendo também no estado, então acredito que, por conta disso, a gente está com um público menor do esperado. No entanto, essa web também vai ficar gravada e a gente vai ter oportunidade de debater mais sobre ela, né? Também em outros momentos, tá? Então, vou dar início aqui à apresentação, cujo objetivo, né, do nosso web seminário é principalmente compreender a realização da estratificação de risco da pessoa com diabetes no território da APS, né? Usando essa questão de teoria e prática para que fique mais interativo e uma construção do conhecimento mais adequada. Para iniciar, né, eu trouxe um pouco o conceito da atenção primária à saúde, que é bem importante a gente entender para reforçar, né, entender, todos nós entendemos, somos da APS, né, mas para reforçar essa importância dos atributos com relação ao cuidado da pessoa com doenças crônicas, né, que a gente olha sempre a pessoa e a sua família, e trabalha sempre de forma contínua, global e coordenada, né? E falando das condições crônicas, né, a gente fica responsável pela prevenção de doenças e agravos, proteção, diagnóstico e tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e algumas ações de vigilância em saúde, bem como pelo cuidado em situações de vulnerabilidade social e de violência também. Falar de doenças crônicas, né, olhando um panorama mundial, não é algo que a gente tem só na nossa realidade. E a meta, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é que a gente consiga reduzir 1/3 dessa mortalidade prematura por doenças não transmissíveis, né? E principalmente a gente olha as doenças do aparelho circulatório, os tumores, né, malignos, diabetes e doenças crônicas respiratórias, né? Além da taxa de suicídio também, que influencia nesse 1/3 da mortalidade que a gente vem trabalhando aí para essa redução nessa meta da ODS. E nesse patamar, a gente entende, a epidemiologia nos mostra que no Brasil a gente tem 214,3 milhões de pessoas, né? Sendo que 38 mil são pessoas com hipertensão arterial, 12 milhões com diabetes e 41% com obesidade, né? Que dá aí em torno dos 35% que a gente vai ver depois da questão da obesidade. Essas doenças, as doenças crônicas não transmissíveis, são clássicas, elas aparecem com frequência e caminham em conjunto, né? Então, um número alto aí que a gente tem de pessoas que dependem desse cuidado. E na literatura, ultimamente, a gente ouve muito falar da questão de doença crônica não transmissível e de condição crônica não transmissível, né?
E eu fiz questão de trazer um pouco esse slide, porque alguns momentos a gente usa como sinônimo, alguns momentos a gente usa como doença crônica, alguns momentos usa como condição crônica, e qual é a forma correta, né? Será que um substitui o outro ou não? Então, quando a gente fala em doença crônica, a gente está falando da patologia em si. Está falando do diabetes, está falando da hipertensão, né? Da obesidade, que é uma doença crônica. E quando a gente tem esse olhar de condição crônica não transmissível, a gente entende essa doença, essa patologia, em todo o seu contexto, né? O seu risco individual biopsicológico, as doenças transmissíveis de curto e longo, de curso longo, né? Como HIV, AIDS, hanseníase, certas hepatites, as condições maternas, perinatais, a manutenção da saúde por ciclo de vida, né? Como a puericultura, a ebicultura, a sinicultura, que é o envelhecimento, as enfermidades em si. Então, ela é muito mais ampla, né? O olhar nosso, quando a gente olha para as condições crônicas, ele não é focado só na hipertensão, só no diabetes. Ele precisa desse olhar ampliado para tratar uma condição crônica. E a gente entende que condição crônica é algo que ela perpetua, né, pela vida da pessoa. A pessoa convive com aquela condição crônica. E qual é o cenário, né, que a gente tem nesse contexto pós-pandemia? Então, em 2021, o Vigitel, ele fez um inquérito telefônico, e esse inquérito telefônico mostrou para a gente um aumento de 21% do consumo de bebida alcoólica, 7% dos jovens utilizam cigarro eletrônico, né? Isso falando que o cigarro eletrônico é bem comum a gente conhecer e saber do pendrive, né, como um cigarro eletrônico. Mas ele está escondido em diversos materiais escolares, como caneta, como borracha, em outros artifícios, para que os jovens tenham mais acesso a isso. Então, assim, foi detectado que 7% dos jovens utilizam cigarro eletrônico. Sem contar do aumento da questão do tabagismo, que em TVs, canais abertos, que novelas, filmes que aparecem pessoas fumando, né? Então, isso era proibido e agora isso volta à tona com mais peso também. Então, o tabagismo é algo que a gente vem se preocupando muito nessa questão, porque ele retorna muito forte aí na mídia e com outras formas, como o cigarro eletrônico. A queda e baixa cobertura vacinal, que é um problema que a gente vem enfrentando também e impacta diretamente nas condições crônicas, né? Então, na questão do Covid, a gente vê a taxa de mortalidade sendo evidenciada em pessoas que têm hipertensão, diabetes e com o impacto da cobertura vacinal também, né? Sem vacina, né? Dessas pessoas sem vacinação, então teve um impacto ainda maior na questão de mortalidade. E um outro fator também, que é o distúrbio do sono, raramente valorizado pelos profissionais nas consultas médicas, enfim, né? De enfermagem. A gente não dá aquele valor para um sono adequado que nem deveria dar. E isso impacta diretamente nas condições crônicas também. O Fórum Intersetorial para o Combate das Doenças Crônicas, se alguém não conhece, eu convido todos vocês a acessar, porque é uma importante ferramenta que a gente tem de atualização sobre as condições crônicas. Ele traz como alguns pontos de atenção, né, que é um grave problema de saúde pública, isso não é novidade, a gente já sabe que 75% das mortes são ocasionadas por doenças crônicas. Uma preocupação muito grande com o subdiagnóstico, enfatizando a questão do diabetes, né, que quase 50% da população não sabe que tem a doença. O déficit na estratificação de risco populacional, ainda a gente tem essa dificuldade de compreender a estratificação como territorialização, como planejamento em saúde. Ações de rastreamento fragmentadas, que a gente ainda precisa avançar. Registros incipientes, que impactam os indicadores. E desafio na adesão ao tratamento, né, devido à complexidade da mudança de hábitos. E outro ponto que ele traz também é a falta de visibilidade nas mídias sociais relacionada às mortes ocasionadas pelas condições crônicas, ou ainda das complicações. Vou dar um exemplo prático. A gente tem uma fila
muito grande de pessoas na questão da hemodiálise, né? De pessoas precisando de transplante renal. Mas não se fala que isso está linkado, muitas vezes, a um diabético que não teve um manuseio, não teve uma compensação adequada do seu diabetes. Na prática, isso a gente evidencia com as pessoas que não sabem que o diabetes tem diabetes, mas não sabem que o diabetes causa problema renal. E tem vários estudos que apontam isso, que a pessoa sabe que causa problema renal porque convive com alguém que já teve diabetes e teve problema renal, ou porque quando se depara com uma necessidade de alguma mudança, alguma alteração na taxa glomerular, então se dá conta que o diabetes está ocasionando essa doença renal, enfim. Então, essa falta de link entre a condição crônica e as mortes, as sequelas ocasionadas por ela, é algo que também precisa ser trabalhado. Também como ponto de atenção, a gente traz a questão do envelhecimento populacional, que não é novidade para ninguém, né? A gente sabe que vem avançando e vem tendo essa inversão das pirâmides, né? Então, a gente sabe que aí para 2060, e não precisamos nem pensar em 2060, mas a gente vê hoje que é muito mais comum a gente se deparar com pessoas idosas que moram sozinhas, pessoas idosas que têm mais de 80 anos. Então, além da expectativa de vida tá aumentando, né, gradativamente com o passar dos anos, é mais comum essa vivência, né? Seremos nós no futuro convivendo, né? E precisamos pensar no envelhecimento. E trouxe aqui a linha de cuidado da pessoa com diabetes, a pessoa a idosa, e linkando que ela também usa o modelo de estratificação de risco das doenças crônicas propostas por Mendes. Porque durante toda essa palestra, durante toda essa tarde, a gente vai falar e esmiuçar e voltar um pouquinho mais nessa questão da estratificação de risco proposta por Mendes, um modelo de atenção às condições crônicas, né, vigente aqui no Brasil. Tá? E o boletim epidemiológico da DIV, lançado esse mês, ele enfatiza isso também, que o boletim e vários outros estudos trazem isso para a gente, que a pessoa com maior idade, ela requer maior atenção e consumo dos serviços de saúde. Então, será que a gente está preparado para atender essa população idosa? Será que a gente está fazendo a estratificação correta para atender, né, essas pessoas com esse olhar da estratificação de risco? Outro ponto de atenção é o sobrepeso e obesidade. Então, se a gente for olhar o percentual de sobrepeso das nossas crianças, né? Eles estão, conforme o passar de 0 a 2 anos, e for comparar com 2 a 5 anos, eles praticamente dobram, né, de percentual. E se a gente for olhar ainda a questão das crianças de 5 a 10 anos, né, pré-adolescentes, eles praticamente triplicam o percentual de sobrepeso e obesidade, né? Sem contar que a gente tem ali a questão das gestantes adolescentes também, né? Com maior obesidade aqui em Santa Catarina, né? Além da média nacional. Então, as nossas gestantes adolescentes é uma preocupação. As nossas gestantes adultas também é uma preocupação, né? E com sobrepeso e obesidade também, né? Estão aumentados da média nacional. Então, e os idosos também, com o sobrepeso bem elevado também, né? Então, no Brasil, a média, né, é 51%, e em Santa Catarina, 58%, né? Então, falando na questão do envelhecimento, olhando essa questão do sobrepeso, da obesidade como uma doença crônica, né? A obesidade é uma doença crônica, mas o sobrepeso e a obesidade são fatores de risco, né? E são acabam complicando ainda mais o diabetes, a hipertensão, né? Então, a gente precisa olhar com uma certa atenção para esses dados. 69% da população atendida na PS está com excesso de peso, né? E excesso de peso inclui ali o sobrepeso ou a obesidade. Dentro desse processo, né, desse impacto que o sobrepeso e a obesidade têm no diabetes, tem um documento que é o protocolo um documento de 2022 lançado agora para orientações alimentares, as pessoas que têm obesidade, hipertensão arterial e diabetes. Convido todos vocês a conhecer esse material do Ministério da Saúde, que está bem
interessante. Ele traz, né, que o diabetes que o excesso de peso em pessoas com diabetes, foi detectado em 71%. E dentro desses 71%, 35,7% estão com obesidade. Então, é um dado bem importante, porque se a gente sabe desse impacto da obesidade na pessoa com diabetes, a gente precisa olhar de uma maneira diferenciada. E um ponto que a gente fala muito na questão do sobrepeso, na obesidade, é o estigma relacionado a essas pessoas. Então, nós, enquanto profissionais da saúde, muitas vezes a gente está ali na ponta, e a gente vê aquela pessoa que vem, que a gente orienta, que a gente fala, que a gente oferta mudança de hábito de vida, e essa pessoa não consegue fazer adesão ao tratamento, e muitas vezes ela tem esse estigma, né, que ela sofre desse estereótipo negativo, é um preguiçoso, o diabético esconde doce dentro da mochila, embaixo do travesseiro, ele come doce escondido. Então, é muito comum a gente se deparar com essas falas, né? E isso a gente precisa se policiar e tomar uma postura enquanto profissional. E entender que a pessoa que tem diabetes, ela acaba tendo muito maior, né, a sensação de fome muito maior, a vontade de comer doce, porque lá na fisiologia, né, é o que ela está sentindo falta. Então, é importante a gente ter esse cuidado com esse estigma, porque isso afeta muito as pessoas, tanto com sobrepeso. Então, a forma da gente abordar o sobrepeso, né? Então, às vezes a pessoa não está preparada para falar sobre aquilo. Então, é muito delicado e é um limiar muito, muito tênue que a gente tem com relação a outra pessoa, né? E ainda a gente aqui na PS, né, a gente usa muito, né, quando a gente fala de internações por causas sensíveis à APS, é um indicador que a gente acompanha e que vê a nossa efetividade do atendimento na PS com relação a essas causas, as causas sensíveis, que é o que eu consigo manusear na PS para evitar que esse paciente interne ou para evitar que esse paciente vá a óbito. Então, principalmente as questões como asma, infecções respiratórias, diabetes descompensadas, doenças cardiovasculares, né? E nessas internações a gente tem a hipertensão e o diabetes também, bem importante. Aqui eu deixei só para vocês conhecerem, não sei se todo mundo conhece, mas tem o link do painel, né? Da sala de situação das APS, capacidade instalada, os dados do Previne Brasil, esses indicadores dos ICSAPs também. E destaco nessa fala que o diabetes é o 6º em número de internação, né, dos grupos de causa, né, está entre os 10 principais grupos de causa de internação. E um dado importante que mostra para a gente é a questão se a gente comparar esse ano as internações por causas sensíveis e os óbitos, de maio de 2023, eles têm um aumento de mais de 15 mil internações no mesmo período do ano passado. Então, sem o agravante da pandemia, né, que a gente teve aí, que estava ainda finalizando em 2022, ainda essa questão do Covid, esse impacto, né, das internações e tudo mais, esse ano a gente já tem um aumento ainda maior das internações por causas sensíveis à APS, né, tanto nas internações quanto nos óbitos. Falando um pouquinho do boletim que a Vigilância Epidemiológica traz, né? Esse mês, foi lançado esse mês, a gente tem a taxa de internação por diabetes, né, por 10 mil habitantes, de 2012 e 2022. Então, a gente consegue olhar o panorama do diabetes aqui nesse cenário. E a gente pode ver que a gente melhorou na questão da taxa da internação por diabetes, na maioria das regionais, né, que é o rosa aqui. Então, a maioria das regionais de saúde diminuiu a taxa de internação por diabetes. No entanto, a taxa ainda continua muito alta, né? Então, a gente pode destacar aqui, ó, o meio oeste, que teve uma baixa importante, mas ainda continua com uma taxa muito alta. Aqui também a região de Laguna, né? Também com uma queda na taxa de internação, mas ainda todas as regionais, na sua maioria, continuam com
esse número muito alto ainda na taxa de internação por diabetes. E na taxa de óbito, de mortalidade, né, a gente vê uma questão um pouco inversa. Então, a gente teve um aumento na taxa de mortalidade, né, em 2022. Muito ainda a gente pode enfatizar e linkar isso por conta do Covid, né? Então, a gente tem que levar isso em conta, né? Então, uma taxa de mortalidade aumentada, né, comparando com 2012. E qual o foco de atuação da PS, né, para melhorar esse cenário? O que a gente precisa trabalhar enquanto atenção primária à saúde? O envelhecimento populacional, né, o preparo dos profissionais nesse atendimento às necessidades da população, na estratificação de risco da população idosa, entendendo isso que o risco de fragilização daquele idoso, né? Então é algo que a gente se preocupa e precisa capacitar os profissionais com relação a isso. Quando a gente fala da hipertensão arterial, a gente está falando da estratificação de risco cardiovascular também, que é o ranking das mortes, né, por condições crônicas. E no diabetes a gente tem a questão a importância do rastreamento do subdiagnóstico. A nossa população está descobrindo o diabetes já com as complicações do diabetes. Então a gente precisa voltar a olhar o rastreamento para ver esse subdiagnóstico das pessoas com diabetes, né? E aí a questão do sobrepeso e obesidade, que a gente já enfatizou também, que impacta muito em todas as doenças e é um cenário, né? Dentro do estado a gente tem as linhas de cuidado, né, que ordenam o cuidado dentro a linha de cuidado, né, o ordenador do cuidado das pessoas da pessoa idosa, da pessoa com diabetes, da pessoa com hipertensão arterial e com sobrepeso e obesidade também. Então, enquanto estado, enquanto regional, a gente precisa se fortalecer e implementar as linhas de cuidado nos municípios também. Que elas têm como objetivo definir os fluxos assistenciais, de como eu vou atender esse paciente. A gente presta apoio institucional às secretarias de saúde do município para essa implantação da linha de cuidado. Ela promove a qualificação dos gestores e profissionais da saúde, garantindo que a rede de atenção primária de saúde fique mais organizada, né, para cuidado das pessoas com doenças crônicas. Fortalecer a ação, os projetos e programas, além de estabelecer parceria, porque quando a gente fala de doença crônica, é muito importante falar de intersetorialidade. Eu posso ser a melhor profissional do mundo, mas se eu, enquanto profissional, sozinha, não vou conseguir tratar de uma pessoa com diabetes, enquanto equipe de saúde, se eu não olhar o meu território e pensar na intersetorialidade, pensar nos outros serviços que eu tenho disponíveis, o que eu posso agregar para estar falando sobre as condições crônicas, planejando ações voltadas para esse cuidado, eu também não vou conseguir avançar nessa mudança dos indicadores, né? Então, as parcerias com outros setores é bem importante para esse cuidado. E enfatizar que todos bebemos da mesma fonte quando a gente fala de doenças crônicas, né? Então, as linhas de cuidado do Estado, as linhas de cuidado do Planifica SUS também, que é uma metodologia que a Camila vai falar depois, que está implementada em 2 regionais aqui no Estado, todos bebem da mesma fonte, né? Então, é importante olhar isso e entender esse modelo de estratificação populacional das doenças crônicas, porque vai fazer a diferença importante no cuidado da pessoa com doença crônica. Então, falar de estratificação de risco do diabetes, a gente tem 2 pontos importantes. O primeiro deles é o rastreamento. Como a gente sabe que quase 50% da população, né, isso inclui o Brasil também, mas no mundo todo esse processo, ainda não tem diagnóstico, como a gente sabe que essa população ainda não sabe que tem diabetes, o primeiro passo é conhecer essas pessoas, é identificar essas pessoas. Então, para quem que eu tenho que estratificar o risco do diabetes no rastreamento? Pessoas assintomáticas, com mais de 45 anos de idade. E pessoas com sobrepeso e obesidade
e pelo menos um fator de risco adicional. Então, ou a pessoa tem 45 anos ou mais, ou a pessoa tem sobrepeso e obesidade e tem um fator de risco, que é um pré-diabetes, uma história de doença cardiovascular ou hipertensão, história familiar de diabetes, né? Parentes de primeiro grau, então mãe, pai, irmãos, né? A questão do colesterol, dos triglicerídeos alterados, raça, etnia de alto risco, né? Para diabetes, síndrome do ovário policístico, mulheres com diagnóstico prévio, né? No diabetes mellitus gestacional, então aquela mulher que tem diabetes gestacional, ela já precisa saber que ela tem um risco aumentado de desenvolver diabetes tipo 2. E o sedentarismo, né? Então a pessoa tem sobrepeso e obesidade e é sedentária, eu já tenho que fazer rastreamento para o diabetes. O que é muito comum, né? A gente vê ali que o sedentarismo ele é um fator bem importante para a obesidade. A gente discutiu esses indicadores de obesidade, né? Olhou esses indicadores, então é bem importante ter esse alerta. E como que a gente faz isso na PS? Até mesmo antes da pandemia, ou quem está mais tempo na PS, antigamente a gente via muitos mutirões, né? Então, até eu coloquei aqui o Dia Mundial do Diabetes, 14 de novembro. Então, ia lá no dia e fazia aquelas campanhas, ia na praça, fazia esse processo de o HGT, fazer o hemoglicoteste para vários pacientes e tudo mais. A literatura aponta, né, que tem formas mais eficientes e baratas de fazer esse rastreamento. E é isso que eu vou trazer aqui no próximo slide para vocês. Que é um questionário que ele já é validado no Brasil, ele tem um questionário online para ser usado, uma calculadora online para ser usada, né? Ele é composto de 8 perguntas que pode ser aplicado por qualquer profissional da saúde devidamente treinado, né? Então, a gente pode treinar os agentes de saúde, a gente pode capacitar, colocar esse questionário na triagem, implementar, fazer esses destaques, né? De quem é essa população que a gente precisa rastrear. A gente pode fazer mutirões de saúde, pegar populações específicas e fazer esse rastreamento, porque eu vou rastrear o risco, a estratificação de risco da pessoa vir a desenvolver diabetes nos próximos 10 anos. Além de ser um alerta para a pessoa, porque quando ela para e responde um questionário e responde as perguntas que a gente já vai ver em seguida, acaba sendo um próprio alerta para a pessoa. E se der uma pontuação aumentada, acima de moderado, a gente já vai encaminhar esse paciente para uma consulta, que é onde vão ser solicitados os exames, e vai se dar a orientação correta, né, ou o diagnóstico do diabetes. Então, eu vou pedir aqui para o Joel abrir a calculadora online, só para a gente ver como que isso. Depois vocês vão me falando aqui no chat se vocês acham isso interessante, se vocês conheciam ou não, se acham viável essa implementação, essa sugestão de implementação na realidade de vocês, para a gente discutir um pouquinho aqui. Consegue abrir para mim, Joel? Enfim, depois a gente pode voltar aqui e ver com a calculadora. Mas assim, ela tem online, então a gente pode deixar aberto aí no computador, fazer com o paciente em sala, em consulta com o paciente. Pode fazer na triagem, né? Na recepção não, na triagem, né? A gente pode imprimir em PDF e deixar para os agentes de saúde estarem preenchendo. São perguntas bem básicas, como idade, o índice corporal. A questão se faz uso de fruta, verdura. Tá ótimo, obrigada. Então, esse aqui é o site da Sociedade Brasileira de Diabetes, né? E aí ele pede a primeira pergunta, que é a idade, entre 55 e 64 anos, ou acima de 45, ou abaixo, enfim, a gente vai preenchendo. O índice de massa corporal, então, se eu não sei, eu posso calcular, abrir para calcular o IMC, né? Ele dá a opção de calcular o IMC, então eu consigo calcular um IMC para o paciente, ele mesmo calcula. Consigo ver a circunferência, a medida
circunferência, né, da circunferência de cintura. Ele dá a orientação da altura do umbigo. A prática de atividade física durante pelo menos 30 minutos no trabalho ou durante o tempo livre, né, incluindo na vida diária e tal. Com que frequência come verduras, né? Todos os dias ou não come todos os dias, né? O que ele vai... Você toma regularmente, já tomou medicação de pressão alta? Se já apresentou alguma alteração de glicemia elevada, né? Ou se já teve a questão de diabetes durante a gestação. E se tem algum familiar com diagnóstico de diabetes, né? Então, pai, irmãos, diabetes tipo 1 e tipo 2. Lembrando, gente, que 90% dos casos, mais de 90% dos casos, a gente está falando de diabetes tipo 2. E aí, o que dá de recomendação, né? Ele dá uma pontuação de 18, que é um risco muito alto. O que quer dizer isso? Entre 15 e 20 pontos, 1 em cada 75 pessoas irá desenvolver a doença. Então, ele dá esse resultado, que a pessoa já pode dar esse resultado, né, para a pessoa, porque ele é um questionário, ele já tem o resultado, a pontuação, o resultado, o score, e ele dá as recomendações também para o diabetes. Então, é recomendado que procure um serviço médico para realizar os exames de sangue, ver a glicemia e algumas outras orientações de hábitos saudáveis para a pessoa. Né? Então, às vezes, só de preencher o questionário, isso já é um alerta para a pessoa ficar atento, né? E procurar o serviço. Pode ir passar, Joel. Obrigada. Não está passando para mim, Joel. E aí, essa prevenção, né, esse combate, essa questão da prevenção, a gente tem que olhar ao longo da vida, né? Então, ao longo dos ciclos da vida, né? A gente sabe, viu a questão do... o risco vai acumulando, né? Conforme o passar da idade, a vida adulta, vai acumulando, e a gente precisa muito olhar a territorialização, né, que a gente tem na nossa unidade básica de saúde, a questão da busca ativa, trabalhar a prevenção das DCNTs em todos os ciclos da vida, e a intersetorialidade que a gente falou. Então, tudo começa por aqui. Não tem como a gente pensar numa estratificação de risco sem conhecer a nossa população. E por que eu estou trazendo isso assim bem enfaticamente? Porque quando a gente olha a questão do modelo de atenção às condições crônicas, né? A gente vê o primeiro ponto que eu quero destacar. Quando a gente fala em prevenção e promoção da saúde, elas andam sempre juntas, né? A gente sempre fala promoção e prevenção, promoção e prevenção. Só que elas são fatores diferentes. E a gente precisa olhar e planejar as ações de maneira diferenciada. Entendendo que promoção da saúde, eu vou focar na questão, abrange toda a população, abrange todos os ciclos de vida, eu vou focar na população, na qualidade de vida, né? Como exemplo, as atividades ao ar livre, o foco é na qualidade de vida, né? São questões voltadas para a promoção da saúde. No entanto, quando a gente fala de prevenção de agravos, né, no nível 2, a gente já tem que olhar específico, né? Pessoas com a questão do tabagismo, a questão do sobrepeso, do sedentarismo, do diabetes. A gente precisa olhar para essa população de maneira individualizada e pensar e planejar ações que vão ser atrativas, que vão ser construídas junto com essa população, mas ter um planejamento dessas ações. A DIV fez recentemente um inquérito, né, um questionário, e a gente até apresentou recentemente, e a gente viu que o planejamento, muitas vezes, ele acaba... A demanda é tanta, o serviço é tanto, e a gente sabe essa questão da demanda populacional. No entanto, se a gente não tem planejamento, a gente acaba sempre apagando incêndio. E a gente precisa tirar um tempo para fazer o planejamento dessas ações, que são bem importantes para esse cuidado. E aí, essa estratificação de risco desse modelo, ele tem que ser difundido em todos os profissionais da saúde. Toma uma água. Em todos os profissionais. Por quê? Porque desde o agente de saúde que está lá fazendo a territorialização, se ele já sabe que tem uma pessoa com uma doença crônica, essa pessoa já é incluída
no nível 3, automaticamente, né? Para que a gente consiga organizar melhor a nossa população, o nosso olhar para a população. Então, a estratificação de risco, ela é para toda a equipe. Não é uma questão que só o enfermeiro ou só o médico vai fazer, porque vai usar a calculadora, porque vai avaliar os exames. Não. Toda a equipe precisa entender o modelo da estratificação de atenção às condições crônicas e ajudar nessa estratificação. E ele é sugestivo, a pessoa não está engessada e colocada, porque foi colocada uma vez no nível 3, ela não vai mudar de nível. Não, ela pode mudar de nível, ela muda de nível, mas ela é acompanhada naquele nível e naquele planejamento de ações. Então, quando a gente olha a população até nível 3, equivale a 75% da população com doenças crônicas, né? Então, a pessoa tem uma doença crônica compensada, tem duas condições crônicas, mas ela está compensada, ela faz atividade física, ou ela minimamente cuida da sua alimentação, ela vai se beneficiar de um autocuidado apoiado. E essa paciente, ela não precisa ter uma consulta com tanta frequência na unidade de saúde. Diferente da população nível 4 e 5. Quando a gente começa a elencar as pessoas nível 4 e 5, a gente precisa saber e conhecer quem são. A maior dificuldade e desafio para a gente é pensar como estruturar isso para conhecer quem está no nível 4 e no nível 5, né? Que são as pessoas com 20 a 30%, ou as pessoas com nível 5, nível 5, que é 1 a 5%. Então, as pessoas que estão descompensadas, com risco de internação, ou que internaram nos últimos 12 meses, que têm complicações mais severas, né, comorbidades mais severas, elas vão estar incluídas no nível 5. E aí a equipe precisa organizar um plano de cuidado, um PTS, porque é aquele 1 e 5% da população que a gente precisa ter um olhar bem apurado sobre essa população. Então, o enfoque maior da estratificação de risco do diabetes, que eu queria deixar para vocês, é isso. Todos nós, profissionais da saúde, somos responsáveis pela estratificação de risco a partir do modelo de atenção às condições crônicas. A gente precisa ter esse olhar. E aí a linha de cuidado, ela traz alguns pontos importantes, né, para a gente olhar para o diabético, né, que vão ao encontro disso que eu acabei de falar, que tem a questão do controle metabólico ou pressóricos inadequados, então é o nível 4 e o nível 5, né? As pessoas com mau controle, as pessoas que têm complicações severas, que ficaram internados, têm estágio de doença renal. Então, são aquelas pessoas que a gente tem que ter essa atenção no nível 4 e 5. Vou passar aqui, porque meu tempo também já está passando, né? Mas essa questão da estratificação, ela é um ponto de cuidado. É o primeiro ponto, é o mais importante dentro da PS. Depois a gente precisa olhar os níveis 4 e 5, a estabilização das condições crônicas, né? E também reforçar a questão do autocuidado apoiado. Essa questão de levar em consideração os sentimentos das pessoas, a atenção centrada na pessoa, né? E não no profissional. E todo esse processo, ele vai ser efetivo quando a gente organizar a rede de atenção à saúde, né? Que é um pré-requisito indispensável para o cuidado das pessoas com doenças crônicas. E aqui eu deixei para vocês, só para finalizar, como a gente faz essa implementação das linhas de cuidado dentro do Estado, né? Então, é importante que a gente se mobilize enquanto município, enquanto profissional de saúde lá da ponta, enquanto município, enquanto regional de saúde, e a gente comece esse processo de implantação das linhas de cuidado das doenças crônicas, porque isso é um gargalo muito grande, tanto no custo do serviço de saúde, quanto também nessa questão de morbidade, mortalidade, nos anos de vida perdido de pessoas, né, que podem ter essa condição mais compensada com o nosso trabalho. Então, a gente precisa fazer um diagnóstico situacional das regiões de saúde, deliberar em comissão, é importante que o gestor esteja envolvido para pactuar essa implantação das linhas de cuidado, formar um grupo condutor regional, né, para construir um plano de ação regional. Então, eu não preciso fazer isso sozinho, né, eu posso fazer isso em parceria com a regional, em parceria com os outros municípios, pensar em ações e planejamento das atividades. E, por fim,
a questão dos cursos de aperfeiçoamento, que quando a gente implanta as linhas, né? Inclusive agora a gente tem o curso de pessoas idosas com as inscrições abertas, né? E aí a capacitação, a qualificação do gestor, dos profissionais da saúde também estão linkados com a implementação das linhas. Então, vou deixar para vocês dois convites, que é o da linha de cuidado da pessoa idosa, que estão abertas as inscrições até o dia 31/7 pelo Telesaúde, né? E também esse curso é um curso muito prático da Fiocruz sobre autocuidado em saúde e literacia para a saúde, né? Para a promoção da saúde, prevenção das doenças, que é um curso assim, ó, fantástico. Indico muito para vocês fazer ambos os cursos, né? Porque traz uma visão diferente do atendimento das doenças crônicas. Então, quem quiser se atualizar aí, fica o convite, tá? E aqui fica o meu contato da DAPS também, para vocês mandarem e-mail se precisar, enfim, de apoio, alguma coisa a gente está à disposição, tá bom? Vou passar a palavra para a Camila, que vai trazer essa parte mais prática, né? Eu fiquei a parte mais teórica, mais cansativa, né? Mas se estiquem aí, tomem um café e deixo a palavra com a Camila. Obrigada. Então, boa tarde a todos novamente. Eu sou a enfermeira Camila, eu trabalho há 18 anos na Estratégia de Saúde e Família aqui no município de Anita Garibaldi. É um município que pertence à Regional de Lages, localizado na Serra Catarinense, né? Então, a minha população aqui é mais ou menos 8.000 habitantes e a gente trabalha hoje com 3 estratégias de saúde da família, né? Quando me convidaram para relatar sobre a nossa prática aqui no município, eu confesso que eu fiquei um pouco ressabiada, assim. Mas aí depois eu entendi que eu acho que a gente que está aqui na ponta, e eu praticamente esses 18 anos trabalho na ponta, na enfermagem mesmo prática, eu acho que a gente deve discutir isso para que o que a gente tem de bom, a gente pode passar para os outros também, né? O nosso município não é um município perfeito, mas a gente está tá lutando para isso, né? Eu cito ali, então, o meu nome e a da minha colega Bianca. A Bianca, ela é a minha tutora hoje aqui no município do Planifica SUS, né? E quando para o nosso município foi apresentado o Planifica SUS, eu confesso que enquanto município a gente ficou um pouco preocupado de como que a gente estaria trabalhando, se realmente o Planifica SUS ia ser uma coisa boa para o nosso município ou não. E hoje eu digo para vocês que a partir do momento que a gente instalou o Planifica SUS no nosso município, o Planifica ele nos traz muito instrumento de trabalho, né? Muita planilha, muita ideia de como você organiza o teu trabalho. E todo esse tempo que eu trabalho aqui, eu posso dizer para vocês que hoje o nosso trabalho ele está mais organizado. Hoje eu posso dizer que a gente conhece mais a nossa população a partir dos instrumentos que o Planifica traz, que são essas coisas que eu quero mostrar um pouquinho para vocês e contar aqui rapidinho como é que a gente está fazendo aqui no nosso município, tá? Então, o Planifica SUS, quando ele começou, ele veio com uma ideia de estratificação de subpopulações, mais voltada para materno-infantil. Então, a gente estratificava as mães, as gestantes, né, e o bebê recém-nascido. E aí, conforme o valor da estratificação desse risco, a gente encaminhava e encaminha até hoje para um atendimento especializado que a gente tem de referência numa maternidade aqui em Lages, né, que é a nossa referência. E aqui em Anita a gente estendeu, então, essa estratificação para condições crônicas, né, que a gente visualizou que no nosso município a gente tinha uma quantidade muito grande de doentes crônicos, idosos, portadores de saúde mental e fatores de riscos proximais como o sedentarismo, alcoolismo, drogadição e obesidade. E também os cuidados paliativos, né? Inclusive, a Bianca não está presente hoje porque ela está em São Paulo para finalizar esse trabalho dos cuidados paliativos que a gente também implantou aqui no nosso município.
Então, para começar, a gente estruturou uma planilha, a gente adaptou uma planilha para poder estar levantando alguns dados, né? Alguns registros, e em cima disso a gente poder estar analisando todos esses dados que a gente conseguia juntar. Então, foi capacitado, primeiramente, todos os agentes comunitários, os enfermeiros e técnicos de enfermagem do nosso município, para poder estar coletando essas informações, né? E preenchendo essa planilha que a gente tem atuante agora. Tudo isso com instrumentos do Planifica SUS. O primeiro que a gente fez, então, foi um levantamento de risco de diabetes e hipertensão. Esse levantamento de risco, o que a gente coloca, né? Então, se a pessoa é diabética, a gente procurou levantar todos os dados, desde idade, excesso de peso, sedentarismo, raça, etnia e assim por diante. E dados específicos para hipertenso e dados específicos para diabéticos. Então, hoje eu vou citar mais os diabéticos mesmo, né? Então, além dele ser um diabético, né? Na questão da mulher, ela tem um diagnóstico de doença prévia, tinha um risco de doença cardiovascular associado à diabetes, tinha hipertensão também, como é que estava o HDL dela? Tudo isso a gente foi coletando através de visita domiciliar, da triagem na unidade de saúde, de reuniões com os grupos de hiperdia, e a gente foi anotando em planilhas. Dentro disso também entravam os fatores extrínsecos e intrínsecos, né? Intrínsecos, desde toda a parte de alimentação saudável, atividade física, e isso individual de cada pessoa. E também alguns sintomas que eles poderiam vir a apresentar, que poderia ser uma pessoa que apresentava esse sintoma e ainda não tinha um diagnóstico. Né? Então, os sintomas básicos mesmo de hipertensão, né, que todos nós conhecemos, a sede excessiva, a fome constante, diurese frequente, né? E outros tipos de sintomas que eles poderiam estar apresentando também. Tudo isso em relatos do paciente com um profissional. Também foram avaliados os exames laboratoriais de cada pessoa desse atendimento que a gente fez, né? Se eles tinham exames laboratoriais atuais e se eles não tinham, válidos por 6 meses, que a gente julgava mais necessário, a gente já solicitava, entre eles a glicemia e a hemoglobina glicada também. Então, aqueles que não tinham exames atuais, a gente já solicitava também para ter um norte no exame laboratorial também. Para isso, com tudo isso, na verdade, depois que a gente levantou todos esses dados, o Planifica SUS ele nos traz alguns cálculos que você pode estar realizando, tá? Hoje eu coloco aqui para vocês a realidade de 2 equipes do interior, que foram duas equipes que a gente conseguiu fechar toda essa estratificação e que está atuando. A equipe do centro ela já está um pouquinho mais devagar, mas logo vai se encaixar também, tá? Então, a gente tem nessas 2 equipes do interior um total de 196 diabéticos no momento, né? Só no interior da nossa cidade. Então, para nós, em população pequena, é um número bastante grande, né? A gente se preocupa com isso porque são pessoas, às vezes, que têm um acesso com mais dificuldade de acesso até a unidade de saúde, até vir no centro da cidade, né? A gente presta atendimento nas comunidades, mas é só uma vez por mês, e aí no decorrer do mês eles têm que se deslocar até a cidade para esse atendimento. Então, para nós é bem mais dificultoso esses pacientes que ficam lá no interior, né? Essa imagem que aparece é um cálculo que a gente faz para poder estratificar se ele está num risco muito alto, num alto risco, num risco intermediário ou num risco baixo. Então, juntando todos os dados que os enfermeiros, os técnicos de enfermagem e os agentes comunitários traziam para a unidade, a gente sentou com os médicos das equipes, né, e o restante da equipe toda, e aí a gente foi pegando paciente por paciente, tudo aquilo que foi levantado de cada um, para poder estratificar ele, né? Então, por exemplo, se ele é um diabético e ele já apresentava uma doença arteriosclerótica, ele já é um paciente diabético de muito risco, um risco muito elevado. Por exemplo, outro exemplo, se é um homem de diabetes tipo 2,
O score dele, que é o cálculo que é feito ali, já deu um 20% e ele também tem um colesterol alto, ele é um risco alto. Então, conforme cada história da pessoa, a gente foi levantando, estratificando o seu risco, né? Aqui é uma tabela que mostra também o cálculo do score, que eu citei para vocês, mas isso é mais técnico mesmo, então requer um pouquinho mais de tempo para a gente poder estar discutindo, né? Que ali é o cálculo do score, então. Essa é a continuidade da tabela do score. E aqui a gente tem uma outra tabela que vem no Planifica SUS, que ele é separado por sexos, então, que é um extrato de risco global, feminino e masculino. Esse instrumento, os médicos que utilizam mais. Eles pegam os dados que a gente estratificou e pega a parte dos exames laboratoriais e ali do lado sai uma estimativa desse risco, né? Se a pessoa tem 1,1% de risco, 2,3% de risco, conforme o histórico de cada um também. Essa é a continuidade, essa é para os homens, no caso. E aí o nosso município, ele se organizou numa forma de tabelas. A gente achou melhor, com os instrumentos que o Planifica trazia, trabalhar com tabelas. Então, a gente criou essa tabela para facilitar para os agentes comunitários também essa busca dessa população. Ela está separada por faixa etárias, então, e diabéticos femininos e masculinos, né? Então, tudo separado por sexo e por faixa etária. E também, aqui no final, ela tem ali, se é esse extrato de risco, né? Número de diabéticos de baixo risco, de risco intermediário, de alto risco e muito alto risco por sexo. Mas, com toda essa realidade, a gente, quando começou a estratificar a pessoa no individual, a gente começou a perceber que nós precisávamos estratificar a família junto, e não só mais individualmente a pessoa. E aí, o que a gente fez? A gente foi atrás dessa escala de Coelho-Savassi, ela traz uma estratificação de risco familiar. Então, na nossa realidade, o que a gente via? Tinha uma pessoa diabética na família, mas aí já tinha um hipertenso, poderia ter um idoso, um acamado, um paciente portador de doença mental. E para isso, para a nossa realidade, seria muito mais proveitoso nós termos um controle total da família, estratificando essa família, do que a gente deixasse a pessoa isolada, né? Num só. E também pensando que nisso nos auxiliaria para poder colocar lá no georreferenciamento do nosso município. Então, a família como um todo. E aí a gente foi atrás dessa tabela também, dessa escala, e resolvemos estratificar as famílias, né? Ela é uma estratificação bem simples. Um exemplo, por exemplo, aqui, né? Se eu vou na família, ele tem, por exemplo, um acamado, já dá o número 3. Esse acamado, ele tem uma deficiência física, então já dá mais 3. E ele tem uma desnutrição grave e ele é um diabético, o total já deu 10. Então, essa família ela tem um risco máximo, que é o R3. Então, o que quer dizer? Que essa família ela precisa de uma atenção mais cuidadosa de nós enquanto profissionais e enquanto equipe, né? Então, essa família, a gente tem que estar mais em cima, o agente comunitário tem que fazer uma visita mais seguida, né? A gente tem que dar uma atenção maior. Pensando nesse sentido que a gente estratificou. Aqui é a continuação. E aqui está o nosso mapa de georreferenciamento, que também é um instrumento que o Planifica SUS nos traz, que a gente tem hoje ele instalado nos computadores, né, pelo menos dos coordenadores das equipes, que a gente tem como se fosse um controle mais facilitado da nossa área de atuação. Essa primeira imagem ali, então, é quando a gente começou. A segunda imagem já é um pouquinho mais alimentada. E essa terceira imagem é a atual. A gente atualiza ele a cada 4 meses. Então, a gente senta com o agente comunitário e vai casa por casa, né? E você vai aumentando a imagem e vai entrando dentro da casinha. Então, cada cor que aparece aqui é uma microárea. E cada alfinetezinho que aparece é uma família. Então, quando você entra ali dentro da família, você tem estratificado direitinho se aquela família é risco 1, risco 2, risco 3, se ela tem um diabético muito grave ou intermediário, ou um risco mais leve, se ela tem um hipertenso, se ela tem um acamado.
Então, a gente consegue ter uma visualização melhor da família. Então, a cada 4 meses, a gente senta com o agente comunitário, a gente atualiza essas planilhas e o georreferenciamento, e aí a gente tem esses instrumentos para poder estar se organizando melhor nas atividades e nas ações que a gente pode estar realizando no nosso município. Então, aqui é o resultado de uma planilha pronta, né? De uma planilha preenchida, então, das duas equipes do interior, então, do nosso município. Essa planilha, ela nos diz o quê? Que no nosso interior, então, a gente tem 120 mulheres diabéticas, 80 homens, 51 pessoas diabéticas de risco baixo, 38 pessoas de risco intermediário, 63 pessoas de risco alto e 48 pessoas de risco muito alto. Então, como eu citei lá no começo para vocês, para nós isso é muito preocupante. Então, isso trouxe para a nossa equipe uma visualização de que a gente precisa trabalhar muito mais no interior para que esse risco muito alto aqui, ele não seja uma pessoa depois uma pessoa que possa chegar a ser uma pessoa acamada, que tenha um risco mais elevado ainda de condição de vida, além do que ela já tem em relação ao diabetes, né? Então, essa é uma planilha pronta. Depois dessa nossa planilha, a gente ainda tem uma, que eu não coloquei a imagem aqui, que os agentes comunitários organizaram por nome. Então, eu tenho, por exemplo, da minha equipe, na minha gaveta, eu tenho o nome do meu paciente, né, onde que ele mora, a medicação que ele está usando no momento, quando foi a última consulta que ele realizou, quando que ele realizou os últimos exames laboratoriais e quando que ele vai precisar retornar para essa consulta médica. Isso nos facilitou, porque é um instrumento, é papel, né? Mas é um instrumento fácil, porque a gente pode estar ali rabiscando, a gente tem como ter um olhar mais cuidadoso em cima desses pacientes, aquele que está há muito tempo sem vir para a unidade de saúde também, e é uma atitude, uma ação que envolve toda a equipe. Então, eu tenho o médico da minha equipe, tenho o agente comunitário da minha equipe, tenho o dentista, tenho o técnico de enfermagem, então a equipe toda tem acesso a isso e a equipe toda se compromete também para estar buscando esse paciente para a unidade de saúde. Com todos essas nossas ações, esses nossos trabalhos, essas planilhas, essas estratificações, o que a gente pôde observar de melhor? Aqui eu tenho uma imagem dos indicadores do Previne Brasil do primeiro quadrimestre de 2022. Então, quando a gente começou a se preocupar com o Previne Brasil, né? E ali dá para vocês verem que no total de 3 equipes que eu tenho no meu município, nós atingíamos 13% de atendimento para diabéticos no município, no total, lá no primeiro quadrimestre de 2022. E que isso era muito pouco, a gente não estava conseguindo atingir todos os diabéticos do município. E já nessa imagem, que é o primeiro quadrimestre agora de 2023, a gente já totalizou em 3 equipes, né? 84%. Então, isso nos mostra que todos esses instrumentos que a gente utilizou, a gente está conseguindo atingir mais diabéticos no município, atender, fazer tudo aquilo que todas as ações, e glicemia glicada, a consulta médica a cada 6 meses do nosso diabético, isso está surtindo efeito positivo lá nos indicadores do Previne Brasil, né? Que agora esse primeiro quadrimestre do ano, para nós, já foi, nós não saímos ainda do amarelinho, mas a gente já saiu do vermelho, né? Então, indica que a gente está no caminho certo, né? Que a gente, claro que ainda requer muito trabalho, mas que a gente está seguindo a linha certa de pensamento. No decorrer de tudo isso, em consequência de todo esse trabalho, a gente visualizou que a gente necessitava, com urgência, atualizar o nosso sistema. Aqui no município a gente trabalha com o eSUS. Então, o que a gente pôde ver? Que tinha muitos pacientes com cadastros duplicados, outros pacientes que em algum momento algum profissional colocou ele como diabético e depois disso ele nunca mais voltou para um acompanhamento, então essa pessoa às vezes nem era um diabético. Então, a gente fez um relatório de inconsistências no sistema. E aí, esse relatório deu uma imensidade de cadastros errados dentro do sistema. E vocês sabem que tudo que está de cadastro errado no sistema vai para o Ministério da Saúde e aí fica dados que não tem uma concordância.
Então, os agentes de saúde começaram a resolver essas inconsistências, né, do sistema. E essa imagem aqui é uma imagem lá do ESUS mesmo, que eu quis tirar para mostrar para vocês, que ela não aparece nenhum relatório de inconsistência no momento, nenhum registro. Então, essas duas equipes do interior, elas conseguiram zerar as inconsistências. Então, tudo que está no sistema hoje relacionado a essas duas equipes são informações corretas, atualizadas. Então, são informações que qualquer profissional que acessar ali aquele paciente vai ter essas informações corretas. Então, essa nem era a nossa intenção no começo, mas com o decorrer do andar das coisas, se viu essa necessidade e a gente foi resolver e viu que isso também nos ajuda, enquanto organização, você ter um prontuário organizado, né? Aqui são as nossas referências bibliográficas, então, todas elas são voltadas a materiais do Planifica SUS, né, do Einstein. E aqui eu deixo o contato meu e da Bianca para qualquer eventualidade de alguma dificuldade que vocês possam ter e que queiram que a gente ajude mais precisamente. Mas uma coisa que eu tenho assim para trazer para vocês, assim, o que a gente aprendeu aqui no nosso município? Que primeira coisa a gente precisa trabalhar em equipe, né? Primeira coisa, você precisa conquistar a tua equipe para trabalhar junto, para a gente estar resgatando esses doentes crônicos e a gente está tentando dar uma assistência mais qualificada. A nossa gestão é uma gestão muito boa também, ela nos dá uma amplitude muito grande assim, de atuações, é difícil o nosso gestor ir contra uma ideia de nós enquanto profissionais, então a gente consegue trabalhar muito bem a gestão com a estratégia de saúde da família, com todos os profissionais. A gente conseguiu atualmente também um educador físico que está trabalhando com esses doentes crônicos mais diretamente também. Então, esse educador ele tem acesso a essas planilhas de estratificação de risco, então ele consegue trabalhar mais especificamente aquele diabético, aquele hipertenso, né, que tem as condições mais difíceis, um risco mais elevado, ela consegue trabalhar eles separadamente, assim, conforme a necessidade de cada um, e isso nos ajudou muito. A gente já conseguiu também fornecer para a grande maioria já dos nossos diabéticos o aparelho glicosímetro, né? Para que eles possam estar fazendo esse acompanhamento mais detalhado em casa, principalmente os pacientes do interior. Essa semana também a gente finalizou o curso técnico dos agentes comunitários pelo programa Saúde com a Gente também, que para nós que temos duas equipes grandes no interior também, esses agentes comunitários hoje eles são mais qualificados para estar prestando esse primeiro atendimento também a esses nossos pacientes. Então, tudo que a gente visualiza agora, assim, com a implantação do Planifica SUS no nosso município, com tudo isso que a gente conseguiu melhorar, que assim, a gente tem mais instrumentos hoje que nos facilitam, né, o nosso trabalho e a visualização de tudo que a gente, do geral do que a gente tem no nosso município. E como eu disse no começo para vocês, o nosso município ele não é perfeito, eu acho que para a gente relatar a prática, estamos aqui, né, relatando a nossa prática, mas o fato da gente trabalhar com a nossa equipe mais unida, a gente conseguir resgatar isso é muito importante e é muito válido. Então, eu me sinto muito orgulhosa hoje de estar trabalhando no meu município e com a equipe que eu tenho hoje também. E é isso, eu fico aberta a vocês também no que eu puder esclarecer, se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Ok, Camila, parabéns pela apresentação, também Priscila, por toda a explanação de conteúdos. Peço desculpa para vocês de não poder abrir minha câmera aqui, porque eu estou tentando resolver a conexão de internet que fica falhando o tempo todo. Mas como na nossa dinâmica de web seminário, gostaríamos de pedir aos participantes que estão aqui conectados conosco nessa tarde, né, que pudessem mandar suas interações, contribuições, dúvidas, questionamentos, aproveitar esse momento que Camila e Priscila estão aí disponíveis para poder interagir com vocês acerca do que foi explanado. Também convido, Priscila, você com a Camila, se quiserem fazer uma rodada aí de eu quero fazer uma colocação. Uhum. Isso aí. Obrigada, Joel.
Eu quero realmente, assim, às vezes a gente vê a prática, né, Camila, é muito, muito, quando a gente vê algo novo, né, que nem você veio o Planifica. O Planifica, para quem não conhece, né, é uma metodologia, vem cheio de trabalho, né, de escalas novas, de instrumento. E quando a gente não conhece o novo, às vezes a gente tem aquele receio de começar. É mais trabalho, é mais mudança do fluxo que está acontecendo. É o mesmo que acontece com a implantação de uma linha de cuidado. Às vezes a gente diz, eu tenho esse receio de mexer nisso na implantação, porque se eu vou fazer a implantação, eu vou ter que fazer diagnóstico situacional, eu vou ter que olhar. Só que isso facilita o teu trabalho depois, não é isso? E eu acho que esse desafio, esse arregaçar as mangas, essa vontade, essa junção da equipe, essa motivação, ela parte de um conjunto de fatores, né? Então, o quanto é importante a gente estar falando esses desafios também. Eu queria entender de ti um pouquinho esses desafios que foram enfrentados no início para essa mudança, né? E como que vocês enfrentaram esses desafios? Então, na verdade, quando veio o Planifica para nós, até a Roseni está aqui presente agora, o nosso município foi um do que foi contra, né? A gente não visualizava o Planifica SUS como uma ferramenta positiva, e sim um aumento de trabalho. E aí a gente tentou vários tutores aqui no nosso município, e aí uns se encaixavam, outros não se encaixavam, e realmente ele requer um pouco mais de atenção, um pouco mais de tempo, né? E aí a gente conseguiu a Bianca, né? A Bianca, ela é fisioterapeuta do nosso município, e ela é uma pessoa que ela gosta muito de estudar, então ela se encaixou muito bem no Planifica SUS. Então, em conjunto com ela, esses desafios que vinham para nós, eles se tornaram mais leves, né? Por quê? Porque a Bianca, ela já vinha com as oficinas praticamente prontas, né? A gente realiza ainda as oficinas do Planifica SUS aqui no nosso município, pelo menos uma vez por mês, e essas oficinas, elas foram quebrando, esclarecendo esses desafios, né? Mostrando para a nossa equipe que o Planifica SUS não era um bicho de 7 cabeças, e sim um instrumento a mais para a gente estar se organizando enquanto equipe, né? Então, hoje, quando a gente tem reunião do Planifica SUS, ninguém mais reclama, todo mundo já gosta, porque a gente sabe que vem sempre alguma coisa a mais para estar dando suporte no nosso dia a dia. E até o que a gente, pelo que ela me passou agora, a gente vai entrar na parte de saúde mental. E saúde mental, para nós, também é uma realidade muito grande no nosso município. A gente tem uma população muito grande com uso de medicação, assim, absurdas de medicações controladas. Então, o que a gente já fica esperando, né? Que o Planifica SUS nos traga algum instrumento para poder estar trabalhando especificamente com essa população também. Né? Então, o desafio maior de início foi a gente aceitar e entender qual era a ideia do Planifica. Mas aí, a partir do momento que se esclareceu, hoje a gente diz que ele veio só para somar e para melhorar o nosso atendimento. E já mudando de assunto, eu queria compartilhar com você, Priscila, gostei muito da calculadora também, salvei aqui direitinho o link para me apresentar para a minha equipe também. Eu acho que ela vai melhorar bastante também e facilitar, quem sabe, esse atendimento também, né? De todos os profissionais, enfim. Isso é bem, bem interessante, assim, né? Porque a gente precisa enfrentar esses desafios, gente. Não é fácil para ninguém, né? Esse processo de ver esses indicadores, de entender, de planejar. E não é algo pronto, não tem uma receita de bolo pronta, né? Não é a realidade, talvez, da Camila no município menor, vai para um município maior. Talvez um município que tenha um dos grandes desafios que a gente tem é esse aumento populacional, né? Os nossos indicadores mostram que a gente tem um aumento populacional elevado, né? De pessoas, as equipes ainda têm esse desfalque. Né, não atende a população adstrita realmente. Então, assim, a gente tem diversas realidades. E esses instrumentos, tanto da linha de cuidado, precisam ser moldados a partir da equipe. Não é uma implementação vinda do Estado ou vinda de uma outra realidade. São ideias que a gente propõe que podem beneficiar e que podem facilitar o trabalho na ponta, né? Então, é importante essa discussão, é importante que vocês coloquem aqui também as dúvidas de vocês, né? Para a gente estar ajudando vocês nesses desafios do dia a dia, né? A Aline está colocando aqui, parabéns meninas, é muito gratificante quando visualizamos o trabalho, a organização, a motivação de um trabalho em equipe e o resultado com tanta satisfação e orgulho.
o processo de trabalho organizado, com territorialização, com organização da rede de atenção à saúde, nos permite colher frutos de um bom trabalho. As linhas de cuidado têm essa proposta e podem fazer parte dessa realidade também. É isso mesmo, Aline. Não sei se temos mais perguntas, né? Mas essa era a ideia, a proposta que a gente queria mostrar para vocês hoje com relação à estratificação de risco, que é algo de todos os profissionais, que todo mundo tem que ter esse conhecimento, né, da estratificação para ajudar nesse direcionamento. Não é algo linkado ao profissional de nível superior, é algo que toda equipe precisa participar, né? E a base de tudo isso é, sim, a territorialização, a busca ativa, né? Entendendo os cenários, o risco, né? Eu acho que a escala de Coelho-Zavascki é uma ferramenta muito importante, né? E uma das sugestões que a gente vai levar é que o prontuário eletrônico ele tenha essa atualização e mostre quem são essas famílias de risco também no prontuário, né? Então, são atualizações que vêm da ponta que a gente vai tentar otimizar também. Tá? Acho que era isso, Joel. Vocês têm mais perguntas? Queria agradecer a oportunidade, então, aproveitando, queria agradecer a oportunidade, mais uma vez, dessa ferramenta, o Telesaúde, né? Enfatizar que a gente tem o serviço de teleconsultoria, que a gente responde aqui no estado, eu sou teleconsultora também, e é um serviço disponível pelo Telesaúde, que a gente auxilia a responder dúvidas, né? Muitas dúvidas clínicas também, aquele paciente diabético que a gente não consegue compensar, ou aquele paciente que tem uma lesão, ou até mesmo gestão, né? A parte da gestão, então acesso, dificuldade com acesso, é uma ferramenta que eu acredito que pode ser mais utilizada ainda pelos profissionais da ponta, que tem um alcance muito grande, né? E ficou à disposição também. Das ações, eu sei que hoje o tema é estratificação, né? Mas de ações de promoção, assim, sabe, Priscila, Camila e participantes, gostaria de saber, de ouvir de vocês aí, como que está no município de vocês? As ações, assim, intersetoriais, as ações com outros profissionais, eu falo assim da educação física porque eu estou como doutorando aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. O meu tema de pesquisa, inclusive, são as atividades físicas na atenção primária à saúde. Eu estudo exatamente esse é o meu objeto de estudo. E eu gostaria de entender se nos municípios aqui de Santa Catarina, porque eu vim de outro estado, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, estou aqui há 4 anos, estou aprendendo a cultura de vocês de Santa Catarina, mas também para entender esse cuidado nos municípios de vocês, se existem essas ações intersetoriais, se o profissional de educação física faz parte das ações reais nas unidades de saúde, se nos municípios tem, dentro do contexto de saúde, a saúde pública mesmo, né, profissional de educação física, ou se é parceria com a educação. Só uma curiosidade, assim, queria aproveitar esse espaço que tem vários profissionais aqui nessa tarde e interagir com vocês um pouco. É uma ótima pergunta e eu também fico curiosa às vezes de saber, porque com a questão da pandemia, né, a gente teve alguns momentos aí a questão da mudança do hiperdia, né, então o foco, muitos encontros eram voltados para as pessoas que tinham RAS, DM, né, as reuniões de grupo, a entrega de medicamento, a verificação dos sinais vitais, e mudou-se muito esse olhar para a qualidade de vida, né, com o NASF, com um olhar para a atividade física, para a qualidade de vida. E veio a pandemia e a gente teve esse momento aí de parada. E como que os municípios agora estão se organizando? Como que vocês estão se organizando aí na ponta para até para Camila colocar um pouco, né? Também, como que vocês se organizam aí com essas ações e tudo mais? Então, eu tenho sim, Joel, eu tenho educador físico na equipe. Faz já um bom tempo que a gente permanece tendo o educador físico. Tenho academia de saúde no nosso município, inclusive ela atua na academia de saúde aqui no município. Como a Priscila colocou ali, com a pandemia a gente perdeu muitos grupos, né? As pessoas ficaram mais restritas e difícil hoje em dia para conseguir voltar para os grupos, né? O que a gente tem feito aqui? Então, a educadora física, ela faz a atividade da caminhada, do alongamento,
né, em si ali na academia, a gente já aproveita esse público que está ali, que na grande maioria são idosos, hipertensos e diabéticos, a gente já aproveita esse vínculo que tem ali com ela e faz a nossa parte da orientação, né, da verificação dos sinais vitais. Então, a gente tenta juntar um grupo para poder fazer todos os outros, porque realmente só o hiperdia, ele já é uma população difícil de você juntar, de você fazer um grupo, né? Às vezes você abre, tal dia temos encontro do hiperdia. Às vezes aparece 2, 3, lá meia dúzia, né? Mas se você coloca outra atividade junto, a gente conseguiu ter uma realidade melhor aqui. Então, através da educadora física, com o grupo de caminhada que ela tem ali com esse pessoal, a gente consegue ter um público maior. Então, a nossa realidade de grupos ainda tem um pouco de dificuldade, até o tabagismo a gente retornou agora também, porque as pessoas se acomodaram, né? Ali na pandemia a gente só fornecia a medicação para estar fazendo em casa. E aí agora temos que voltar aos grupos, então eles já não querem mais voltar ao grupo, né? Porque o grupo você precisa ter um tempo a mais para estar disponível. Mas enfim, a gente está retornando e o educador físico é crucial na nossa equipe, assim, é de grande importância, sabe? O trabalho do educador hoje. Vou reforçar que a apresentação ela fica gravada, tá, gente? Ela não de imediato, mas ela fica gravada também para se precisar repassar alguma informação, alguma questão. Os slides também ficam disponíveis na plataforma do Telesaúde, tá? E aí, eu acho que era isso, assim. No estado, a gente tem essa questão do Planifica SUS na regional de Itajaí e na regional de Lages, né? A Rosini está falando que eles estão encerrando, né? O Planifica lá, estão em oficina. É uma metodologia. Tem no site do Einstein, tem várias orientações sobre o Planifica SUS, né? E de repente é uma proposta que a gente vem pensando e amadurecendo aí para as demais regiões. No entanto, as ferramentas são parecidas, similares, né? A implementação da linha, a estratificação, a proposta de oficinas também. A gente tem isso em mente também, enquanto Estado, de fazer oficinas voltadas para doenças crônicas. E é isso, ficamos à disposição, à inteira disposição, assim, de vocês, no município, enfim, para a gente estar discutindo melhor essas questões.